Olá, seja bem-vinda à aula em que nós vamos confeccionar a nova versão da Ovelhinha Lili. A Ovelhinha Lili é um projeto incrível que todo ano eu trago numa nova versão. Eu uso a mesma base, que ela é o maior sucesso. As minhas alunas vendem muito. E todo ano eu dou uma renovada na Lili. E esse ano eu confesso que eu estou apaixonada por esse resultado. Porque além de usar agora na Páscoa, você vai poder usar o ano inteiro aí, porque a sua imaginação não tem limite, né? Então aqui para Páscoa, qual a proposta que eu sugiro para você? Com um suquinho de uva e um pãozinho, porque a nossa missão aqui é levar o verdadeiro sentido da Páscoa, mas você também pode usar com chocolate, formar esse kit super legal para sua cliente. E você também pode usar o ano inteiro. Tesoura para organizar o seu ateliê e decorar, caneta, lápis de cor, formar um kit com lápis de cor também para vender para sua cliente. Tudo que a sua imaginação mandar. A Ovelhinha Lili ela já teve várias versões, inclusive ela teve essa versão aqui de ponteira de lápis, que também ficou linda. Todas as informações sobre como ganhar esse e-book vão estar aqui na descrição desse vídeo. E no e-book você vai ter lista de material completa e tudo mais. Antes da gente continuar essa aula, eu preciso me apresentar para você. Eu sou Marcele Seixas, professora de artesanato em feltro, de mais de 1.700 alunas no Brasil e no mundo. Eu sou especialista em temas bíblicos em feltro. Então aqui nesse canal você vai ver muito recurso para contar histórias da Bíblia através do artesanato em feltro feitos pelas suas mãos. O meu lema é artesanato com propósito e você pode fazer parte dessa comunidade também. Nós vamos começar o nosso passo a passo pelas partes menores. Por onde a gente vai começar? A gente vai começar aqui pela orelhinha da Ovelhinha Lili. Você tem aí uma parte no feltro nude e uma parte no feltro rosa. Eu escolhi esse tom de rosa bem clarinho, mas você faz aí no que você tiver. E se você não tiver o feltro rosa aí, você pode fazer as duas partes com o feltro nude, porque depois a gente vai fazer um sombreado aqui e vai ficar uma gracinha. Então, feltro rosa, se você não tiver, pode fazer tudo no nude que não tem problema. Agulha de mão comum, estou usando a agulha número 7. Também vou usar a linha de costura comum. Aqui no ateliê, para o ponto caseado, eu sempre uso a linha de costura comum. E já vamos começar essa aula com o pulinho do gato? Qual o tamanho que a gente faz para deixar um tamanho confortável para a gente costurar e não ter que ficar abastecendo a agulha com linha toda hora? Então eu estico meu braço assim, ó, e eu já sei que esse tamanho tá um bom tamanho para eu costurar. Eu gosto de costurar com linha dupla, mas isso é um hábito, não é uma regra. É o que eu gosto de fazer. Você pode costurar aí com um fio só de linha, se você preferir. Então eu fiz aqui, passei a linha, vou dar um nozinho na ponta para poder travar essa linha e vou casear. Essa etapa do ponto caseado eu vou ensinar para vocês agora, porque depois vai ser a mesma coisa, o mesmo ponto praticamente na peça toda. Então, nas próximas etapas, a gente pode dar uma aceleradinha na aula, porque o ponto caseado você já vai saber como faz. Então, eu entrei aqui, ó. Então, eu vou começar aqui por essa pontinha. Entrei com a agulha. Entre uma camada e outra de feltro, vou esconder aqui a pontinha e agora eu vou atravessar a agulha de um lado para o outro e vou dar duas voltinhas aqui na linha para travar bem essa costura e ela não abrir depois. Prontinho. Estamos com a linha já bem presa. O que eu vou fazer? Eu vou continuar atravessando a agulha de um lado para o outro. Eu vou atravessar. E aqui eu não vou puxar a linha toda, eu vou deixar uma argolinha. E vou introduzir a minha agulha dentro dessa argolinha. Está feito o meu primeiro ponto caseado.
Entro de novo com a agulha e vou caseando. E isso eu vou fazer até o final, vou casear toda a volta da orelhinha. Vou fazer mais um pontinho aqui para você ver, ó, a agulha de um lado para o outro, puxo, entro com a agulha e tá feito. O que que você precisa se atentar ao costurar com ponto caseado? É importante que ele tenha a mesma distância de um para o outro e também o mesmo tamanho, para você não fazer um ponto muito grande, um ponto mais distante do outro, para ter essa uniformidade que vai dar um acabamento bonito para sua peça. E agora, o pulo do gato é o seguinte: você, quando for casear, você já joga a linha por cima do seu dedo indicador que você está segurando a peça. Então, joga a linha por cima dele e entra com a agulha. Porque quando você entrar com a agulha dessa forma, ela já vai sair dentro da argolinha. E isso vai agilizar o processo aí do seu caseado. Você vai fazer o caseado mais rápido. E assim você vai fazer até o final, até chegar aqui nessa pontinha. Chegamos aqui ao final da nossa orelhinha toda caseada. O que que a gente vai fazer? A gente vai, antes de cortar a linha, vai dobrar e vai unir uma pontinha com a outra, para essa orelhinha ficar dobradinha desse jeito aqui. A gente vai unir e vai costurar com um pontinho, só para unir mesmo. Aí a gente vai dar um pontinho aqui, esse pontinho reforçado, e tá pronta a orelhinha. Então a gente corta a linha aqui e vai deixar essa orelhinha separada. A mesma coisa a gente vai fazer com a outra orelhinha. Você tá vendo que ela tá com uma marquinha de caneta aqui? Eu deixei essas marquinhas de propósito para falar com vocês que para riscar o molde eu uso essa caneta que a gente chama de caneta fantasminha, caneta termoapagável. O nome técnico dela é caneta termoapagável. Por quê? Porque ela apaga com calor. Então, depois que você risca e tudo, as marquinhas que ficam, você pode jogar um secador de cabelo, um ferro de passar, que essas marquinhas elas somem com qualquer fonte de calor. Aí, para te ajudar, já para te facilitar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link da loja aonde eu compro e aonde as minhas alunas têm cupom de desconto, que é a loja Leon B Feltros. Aí você vai poder usar o meu cupom de desconto e comprar feltro, comprar caneta, tesoura, todos os materiais que tem lá. Então, eles entregam, é super rápido. E eu recomendo muito essa loja. O que que você tem que prestar atenção aí na orelhinha? Você vai cortar partes iguais, mas você tem que lembrar que a posição, ela vai variar de acordo com o lado da orelhinha. Então, a orelhinha de um lado, ela tem que ficar nessa posição com rosinha para cima e o feltro nude para baixo, e do outro lado fazer a mesma coisa. Você vira a posição também do feltro, porque senão vai ficar uma orelha com rosinha para cima e outra orelha com rosinha para trás. Orelhinhas prontas, vamos começar a fazer as patinhas. Para as patinhas, o que que você vai precisar? De duas partes, isso tudo tá desenhadinho, é só você recortar e transferir para o feltro no seu caderno de molde, que é um presente para você, é gratuito, um presente para você. Então, você vai precisar de duas partes de feltro, uma parte de papelão, eu estou usando aquele papelão roller, papel Paraná, qualquer papelão aí bem durinho que você tiver. Não pode ser molengo, tem que ser bem durinho. Você vê que eu estou fazendo força aqui, ó, e ele apresenta bastante resistência. E o mesmo recorte no EVA.
Então, o papelão e o EVA, eles são um pouco menores do que a parte do feltro, porque a gente precisa ter uma margem para poder fazer o caseado. Então, não pode ser do mesmo tamanho, mas no seu caderno de molde vai estar tudo lá na medida certinha. Além dessas partes, você também tem o detalhe aqui da patinha da ovelhinha, que é como se fosse aqui um casco, né? Então, tem esse detalhe aqui no feltro que a gente vai aplicar. O que você pode fazer? Você pode apenas colar uma parte sobre a outra. Então, você abre aqui a tampa. Aí, você vai pegar a cola de silicone. Eu indico a cola de silicone porque a cola quente aqui, ela vai deixar um relevinho. Ela deixa um pequeno relevo. Então, não usa cola quente, usa só cola de silicone. Se você for só colar, se você não quiser fazer um pontinho de aplicação, se você for só colar, aí você aplica um pouco mais aqui de cola, para poder colar bem uniformemente. Como eu vou dar um pontinho de aplicação, essa cola, para mim, ela vai funcionar apenas para essa parte não ficar dançando e facilitar na hora de fazer esse pontinho. O pontinho é super rápido de fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer na patinha é aplicar esse recorte de feltro aqui. Cola de silicone, gente, ela tem sempre que ficar fechadinha, porque ela tende a endurecer se você esquecer aberta, viu? Embora eu use essa marca aqui, que é a Rende Cola, e essa cola, ela demora muito mais para endurecer do que as outras marcas que eu já experimentei. Então, essa cola aqui, ela tem uma vida útil mais longa do que as outras marcas que eu já experimentei. Dei o nozinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pontinho caseado de aplicação. O que é esse pontinho caseado de aplicação? Eu vou entrar com a minha agulha aqui de trás para frente, na peça. Você vê que eu continuo usando a mesma cor de linha, no tom nude. Aí eu vou dar uma beliscadinha no feltro aqui de trás, aqui assim, e vou sair com a agulha no feltro Caramelo Havaí. Aí eu introduzo a agulha na argolinha, como a gente fez no ponto caseado normal, e tá feito o meu primeiro pontinho. E assim eu vou fazendo para fazer essa aplicação de uma camada de feltro sobre a outra. Ó, dou uma beliscadinha aqui para poder pegar as duas camadas do feltro e assim eu vou costurando. Cheguei aqui no final, eu vou entrar com essa linha para o outro lado, dou um pontinho aqui só para arrematar e vou cortar o excesso da linha. E esse vai ser o resultado. Então, eu vou ter aqui a parte da frente da patinha. Vou vir novamente com a cola de silicone. Vou aplicar cola aqui no EVA. Apliquei a cola aqui no EVA, não precisa ser muita cola, porque é só uma colagem de posicionamento mesmo. Porque como a gente vai costurar em volta, não tem problema. Apliquei o EVA, agora eu vou aplicar o papelão.
E por último, eu vou aplicar a parte de trás aqui da patinha. Vamos imaginar que eu já tivesse feito aqui também o pontinho de aplicação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou costurar com ponto caseado em toda a volta. O resultado vai ser esse aqui. Ela vai estar prontinha. Eu já fiz as outras aqui. E a gente precisa de 4 patinhas. O rostinho da ovelhinha, ele é formado por 3 camadas de filtro. 2 vão ficar na frente e uma atrás. E também tem esse topetinho da ovelhinha, que também são 3 camadas. 2 vão ficar na frente e uma vai ficar aqui atrás. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar essas 2 camadas do filtro da frente aqui e vai fazer um caseado, mas não vai caseá-la toda, porque não precisa. Vai casear, deixa eu fazer a marcação, vai casear daqui até aqui. Então, vai casear essa borda aqui usando a linha branca. Eu já fiz todo o caseado aqui para unir as 2 partes do topete da ovelhinha Lili, mas essa ovelhinha também tem um bordado, que é a coisa mais fofa e que vai dar aquele charme especial para a peça. Aí no seu caderno de moldes você vai ter esse gabarito. Ele vem todo pontilhadinho, que você vai furar com a sua agulha de mão aí mesmo, você vai fazer furinhos e vai posicionar sobre a sua peça e vai transferir esse risco para o feltro usando a caneta apagável. E para isso eu estou usando aqui 2 fios de linha de pesponto. Se você não tem a linha de pesponto aí, você pode usar a linha de costura, aí você usa uns 6 fios de linha de costura para ficar bem grossinha, e também a linha de meada, que é a linha própria para bordado. Então eu quero que tenha uma espessura mais grossinha, então eu estou usando o fio duplo aqui da linha de pesponto. E a gente vai começar a fazer o ponto haste. Como que a gente faz esse ponto? Eu entro com a agulha de trás para frente aqui no feltro. E vou avançar com a agulha, dando aquela beliscadinha e saindo. Mas eu não saio com ela aonde a linha saiu aqui no último pontinho. Eu saio um pouquinho à frente, como se fosse na metade do tamanho do ponto. Então, a linha saiu aqui, eu jogo a linha para cá, para o lado oposto em que ela saiu, e dou mais uma beliscadinha no feltro e puxo. Esse ponto ele tem um relevo muito bonito, então destaca bastante o bordado. Aqui. Você puxa e vai fazendo isso até o final. Como a gente está fazendo um bordado em linha curva, quanto menor for o seu pontinho, melhor vai ser o resultado. E você vai fazer esse bordado até o final. Quando chegar aqui no final, joga a agulha lá para trás e faz um pontinho de arremate e vai estar pronto. O resultado vai ser esse aqui. Eu dei os pontinhos de arremate aqui atrás e tá pronto o bordado. Aqui no rostinho, a gente também tem trabalho de bordado. A gente vai bordar o olhinho e a boquinha. E aqui a gente vai usar um outro pontinho de bordado, que é o ponto atrás. Eu já adiantei um olhinho e a boquinha
e vou fazer esse outro olhinho com você. Ao contrário do ponto haste, eu não vou sair com a agulha de trás para frente no início do risco. Eu vou sair um pouquinho à frente, um pouquinho avançado. Saio à frente do risco, com a agulha de trás para frente, e volto lá no início, de frente para trás. Aí agora eu vou avançar de trás para frente aqui. E vou entrar com a agulha no final do último pontinho que eu dei. Então, eu entro aqui de trás para frente, sempre avançando, e introduzo a minha agulha no final do último pontinho que eu dei. Esse é o ponto atrás, porque a gente avança com ele e volta um pontinho atrás. Tanto o ponto atrás quanto o ponto haste, eles são muito úteis em diversas aplicações, para bordar nomes, letras, bordar desenhos em peças. São dois pontos muito úteis que eu amo, são os meus pontos de bordado favoritos e que eu uso muito aqui no ateliê. Estamos chegando aqui no final. Vou dar o último pontinho. E faço um arremate aqui. Aqui na ovelhinha, eu usei para fazer o focinho um botãozinho de coração, um botãozinho sem furo de coração. Se você não tem aí, eu vou te dar uma outra opção. Você pode fazer, você tem um molde também lá no seu caderno de moldes, você pode fazer o focinho de um próprio recorte de feltro e colar aqui. Ou você pode bordar. E aqui eu vou te ensinar a fazer esse focinho bordado. A gente vai usar o ponto cheio. Aqui eu estou usando a linha de meada da Círculo, a linha Maxi Moline. O número dela é 244. Então, aqui eu vou puxar o fio. Vou cortar. A linha de meada, ela vem com 6 fios. Mas se você tentar puxar, por exemplo, eu quero puxar 2. Se eu tentar puxar os 2 juntos, ela vai embolar. Então, você vai puxar um fio para depois puxar o outro fio. E assim por diante. Se você quiser puxar 3, tem que ser sempre um por um. Eu vou usar 2 fios e trabalhar com esses 2 fios duplos, que vão formar, no caso, 4 fios. Eu vou bordar esse focinho com o ponto cheio. Então, como que eu vou fazer? Eu vou começar aqui de cima. Ponto cheio é um ponto que a gente vai de um lado para o outro no bordado. Então, eu vou começar aqui de cima. Aí, eu faço um ponto reto até o outro lado aqui do coração. Aí, agora, bem coladinho aqui embaixo, eu vou sair e vou entrar com a agulha bem coladinho, um pouquinho mais abaixo, para a gente ir preenchendo esse desenho. Então, aqui é a mesma coisa. Bem coladinho. Então, a gente vai preenchendo toda essa área com a linha.
coração ele vai alargando para cá, né? Aí a gente vai acompanhando esse desenho com a linha de bordado. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A ideia é essa, a gente vai preenchendo. Já preenchemos essa parte de cima das voltinhas do coração. Aí aqui embaixo é mais tranquilo ainda, só ir reto aqui. Olhando assim, parece que vai ficar, o contorno vai ficar meio estranho, mas não vai, porque depois a gente vai contornar em volta do ponto cheio, a gente vai fazer um contorno de ponto atrás, para dar o acabamento. Então, eu terminei aqui de fazer o ponto cheio, já comecei a fazer o contorno com ponto atrás. E é exatamente o mesmo processo que a gente fez aqui nos olhinhos e na boquinha. A gente vem com a agulha de trás para frente, aqui, obedecendo o contorno desse bordadinho, e vai entrar com ela no final do último pontinho. Vem com a agulha. Cuidado para ficar bem rente mesmo, para o contorno do desenho ficar perfeito. Aí aqui eu vou sair, vou entrar, na verdade, de trás para frente. Nesse primeiro pontinho que eu dei, para poder fazer o encontro e o fechamento desse contorno. E vou introduzir a agulha no final do último pontinho. Aí venho aqui atrás, faço um pontinho de arremate. E vou cortar o excesso da linha. Agora, o que a gente faz aqui para montar essa cabecinha? Então, de novo, a gente vai usar aqui a cola de silicone. E vai posicionar aqui à frente. Lembrando que a frente são 2 camadas de filtro. E aqui atrás a mesma coisa. Agora a gente vai aplicar a cola aqui nessa bordinha, na parte do avesso desse topete. Aí aqui eu apliquei mais cola na bordinha. Não até a pontinha, que é para não correr o risco dessa cola vazar, mas porque eu preciso que esse topete aqui fique bem coladinho. Então, nessa área aqui por trás, eu apliquei mais cola.
Vou fazer o mesmo processo aqui atrás. Aí agora é só casear aqui em cima com a linha branca e aqui na parte do rostinho da ovelhinha com a linha no feltro nude. E esse rostinho vai estar pronto. Então, nós já temos aqui a cabecinha da ovelhinha toda pronta, caseada, colada, com todas as suas partes. Já fizemos as patinhas, as orelhinhas. Agora, a gente vai para a parte do corpinho. O corpinho é muito simples. A gente vai fazer um sanduíche aqui com um círculo branco. Você vai ter aí no seu caderno de moldes 3 tamanhos de círculos. A gente vai precisar de 3 círculos. O círculo, o EVA como recheio e outro círculo branco e casear em volta. O resultado é esse aqui. Então, a gente vai ter esses 3 círculos, um menor, um médio e um maior. Para fazer a caixinha que fica por dentro, para a gente ter esse recipiente aqui, para colocar aqui o chocolate ou a caneta, o que você preferir, a gente precisa também preparar essa caixinha. Como que a gente vai fazer? Você vai ter 2 medidas aí. Uma medida para a lateral, que você vai fazer 2 vezes, e uma medida para a base no seu caderno de moldes. As 3 formas, as 3 medidas você vai fazer do mesmo jeito. Também tem a medida do feltro que você vai cortar para encapar. Então, você vai ter o feltro lá para encapar, vai aplicar cola de silicone, deixando uma área aqui de borda. Vai aplicar cola de silicone de novo. Essa cola mesmo é só para posicionar, só para facilitar na hora do caseado. E vai encapar aqui desse jeito. Encapou, a gente vai casear essa borda aqui e vai deixar as laterais, sem casear por enquanto. Pronto. Caseamos aqui. Agora, nós vamos unir essa lateral com a base. Então, o que eu vou fazer desse lado é a mesma coisa do outro lado. Já deixei um lado aqui adiantado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou unir. Eu vou unir aqui essas 2 partes e a gente vai casear juntos aqui. Então, eu vou unir. E a gente vai casear as 4 camadas de feltro juntos. Bem rapidinho a gente faz esse caseado aqui para unir. Cheguei aqui no final. Arrematei. Vou entrar com a agulha aqui só para esconder essa pontinha de linha, embora não vá nem ficar aparecendo. Aí vai ficar desse jeito aqui. Ó, aqui tá com uma sobrinha de feltro. Aí eu vou cortar esse excesso e vou casear também aqui na extremidade. Agora chegou a hora que a artesã mais ama, que é a hora da montagem final, para a gente finalizar a peça. Agora a gente vai usar bastante a cola quente, a nossa pistola de cola quente aqui. O que a gente vai colar primeiro? O rostinho. Aí a gente posiciona para ver se está tudo certinho.
Aqui. O rostinho a gente vai colar um pouquinho acima do círculo. A gente não vai colar centralizado assim. A gente vai colar um pouquinho acima, nessa posição. Aí eu vou centralizar bem. Vou levantar aqui e aplicar cola. Vou aplicar e vou ficar segurando. Eu não vou aplicar em tudo, porque a gente ainda vai colar a orelhinha por trás da cabeça. Então, não aplica cola em tudo. A gente vai encaixar aqui para ver a posição da orelhinha antes de aplicar a cola. Aí eu vou aplicar a cola aqui na parte de trás da orelhinha. E depois eu aplico também aqui na parte da frente, para poder unir aqui com a cabecinha. Cola aqui atrás. Posiciono. Aí agora aplico aqui na frente. Aí colo, sempre que a gente vai usar cola quente, a gente tem que aplicar e ficar segurando, para ela aderir bem ao feltro. E aí depois não descola mais. Eu vou aplicar mais um pouquinho de cola aqui. Aí agora a gente vai colar o outro círculo que forma o corpinho. Esse outro círculo vai receber as primeiras patinhas, as primeiras duas patinhas. Então, a gente posiciona aqui também. Antes de colar. Aplicar a cola aqui. E vou aplicar a cola aqui. Agora eu já posso aplicar a cola aqui no círculo, na base aqui, para continuar a minha colagem. Agora a gente vai colar aqui a nossa caixinha. É bem simples, é só aplicar cola aqui na borda. Posicionar e aí a gente vai pressionar bem aqui para a peça ficar bem coladinha e a gente não ter problema depois. Agora a gente vai posicionar as patinhas traseiras. Então aqui a gente tem que ter um cuidado. Qual é esse cuidado? As patinhas traseiras elas têm que ficar na mesma altura da patinha dianteira, porque senão a ovelhinha vai ficar manca. Vai ficar com uma patinha mais curta do que a outra. Então, a gente olha aqui para ver se está certinho antes de colar. Eu vou aplicar cola aqui.
Aplico cola aqui. E seguro. Aí depois, para finalizar, eu vou aplicar cola também aqui nas bordas da caixinha. E vou colar, pressionando bem. Aqui ela já fica bem fofa, só no feltro. E se você quiser, você já pode parar por aqui, deixando ela aqui só no feltro. E que ela fica bem firme, em pé sozinha. Mas, se você quiser esse resultado aqui, também é um processo bem simples, porque basta revestir com bolinha pompom. Eu estou usando a bolinha pompom de 1,4 milímetros, que é um tamanho que eu achei que ficou bem delicado, mas se você tiver maior aí, tranquilo, dá para usar também. Eu não testei, mas com certeza vai ficar bonito. Aí o que que a gente faz? A gente vai começar a colar com a cola quente mesmo, contornando a ovelhinha. Então você vai gastar mais ou menos umas 150 bolinhas, uns 150 pompons desse, para poder revestir toda a ovelhinha. Aí ela vai ficar desse jeitinho aqui. Você vê que aqui eu usei o botãozinho de coração sem furo como focinho. Mas eu também te ensinei a fazer bordadinho, porque se você não tem o botão, fica tranquilo. E você também tem a opção de usar o coraçãozinho de feltro. Então aqui a gente termina a nossa aula. Eu tenho um pedido muito especial. Segue e se inscreve aqui no meu canal, porque a partir de agora eu vou abastecer sempre com um material muito bacana aqui no YouTube para você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu like, porque quanto mais likes, mais o YouTube vai entregar esse conteúdo para outras pessoas que também vão aprender a confeccionar essa fofura. Aí você vai, encaminha esse vídeo para uma amiga artesã que eu sei que você tem, que você fala: amiga, olha que fofura que eu aprendi a fazer lá no canal da Marcele. Aí ela também vai poder aprender. E vou deixar aqui na descrição do canal o que você faz, o passo a passo que você faz para ter acesso a esse molde, que é um presente, é gratuito, é um presente meu para você. Fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.